Stanley Kubrick, um diretor mitológico, não só pela qualidade dos filmes, mas também pela obsessão de controlar tudo que ele mostra na tela. Todo mundo concorda que nada que ele mostra tá ali por acaso, né? Mas e quando isso aí passa do ponto? Aí que muita gente começa a acreditar nas teorias que o Kubrick estava passando uma mensagem subliminar para o espectador. E essas mensagens vão desde a ilha de Epstein até a teoria que o Kubrick é o responsável pela tal da farsa da ida do homem à lua. E é aqui que tudo começa. O pouso na lua. Se você não mora em uma caverna, com certeza já ouviu falar da conspiração que o homem não foi à lua, certo? E também já deve saber que a tese dos chapéus de alumínio é que tudo aquilo foi produzido num set de filmagem hollywoodiano. Mas você sabia que para toda essa galera, quem gravou o pouso da Apollo 11 foi nada mais nada menos do que Stanley Kubrick? Essa rapaziada acredita que o Kubrick foi contratado pela NASA para dirigir toda a filmagem da chegada do Neil Armstrong à Lua. O que daria base para toda essa teoria é que o Kubrick tinha lançado 2001 Uma Odisseia no Espaço um ano antes do acontecido. Não vou entrar nas doideiras técnicas que eles usam como evidências aqui, que vão desde bandeira tremulando até os brilhos estranhos ali, as luzes do céu. Para esse vídeo a gente tem que saber o mais importante. Essa teoria é o embrião para todas as outras, porque teoricamente seria por conta de tudo isso que o Kubrick teria informações importantes sobre o governo americano. Inclusive dizem que nos filmes seguintes, o Kubrick deixou pistas para nós para tentar se justificar. Tem até gente que acredita na teoria de que De Olhos Bem Fechados é sobre quando a esposa do Kubrick descobriu sobre a Apollo 11. Mas calma, a gente fala disso daqui a pouco. Agora vamos pular para O Iluminado, que supostamente é onde o Kubrick deixou suas maiores pistas. O quarto 237. Você sabia que O Iluminado, assim como a maioria dos filmes do Kubrick, é uma adaptação, né? Que é uma adaptação do livro do Stephen King, você já deve saber também. E se você leu o livro, você sabe que o quarto assombrado é o 217. Então por que no filme o Kubrick mudou para o quarto 237? Segundo o próprio, isso foi uma exigência do hotel onde o filme foi gravado, já que o quarto de número 217 existe. Então, teoricamente, depois do filme, as pessoas não iam querer mais se hospedar nele, afinal o quarto é mal assombrado. Como o quarto 237 não existia, a solução era usar esse número. Acontece que, segundo o pessoal do documentário O Labirinto de Kubrick, que foi fundamental para esse vídeo, o quarto 217 não existia também. Eles dizem que se você quiser, pode ligar lá para confirmar que não tem quarto 217 para se hospedar. Aí você pode acreditar na palavra deles ou desse rapaz que fez a review no TripAdvisor, dizendo que ficou no quarto 217 e que inclusive tem a brincadeira da chave ser 217, enquanto o porta-chave é o 237. O importante é que para o pessoal da conspiração, essa é a prova que o Kubrick estava dando pistas pra gente. Porque 237 casa perfeitamente com 237 mil milhas, o que é a distância aproximada da Terra até a Lua. E para colaborar, a cena em que a gente vê o quarto 237 é aquela que o Danny tá brincando com os carrinhos. Até aí tudo bem, mas e se eu te falar que ele tava usando um suéter da Apollo 11, o que você vai me dizer? Seja simplesmente pelo puro suco de resenha ou para realmente dar uma pista, o Kubrick sabia o que ele estava fazendo, né? Outro ponto da galera chapéu de alumínio é o porta-chave. Nele tá escrito Room NO237 em inglês. Eles dizem que isso seria uma referência e é um anagrama realmente a Moon 237. E seria um sinal para você inverter o R pelo M e deixar o N no final. Mas aí pra mim isso aí já é loucura demais. Agora o que não é loucura é a semiótica do Kubrick e o Iluminado ser uma crítica ao Destino Manifesto e ao Holocausto. Holocausto. Se você se aprofundou um pouco na história do Kubrick, você tá ligado que em 76 ele queria fazer um filme sobre o Holocausto, chamado Aryan Papers. E para ajudar ele nessa tarefa, o Kubrick tinha pedido pro Isaac Bashevis Singer fazer o roteiro, mas acabou não indo para frente, infelizmente. O Kubrick ficou maluco com essa ideia, e por isso acabou estudando bastante tempo sobre o tema, o que deixou o diretor bem deprê por um tempo, segundo a própria esposa. Ele fazia isso enquanto estava trabalhando em outros projetos, e só desistiu da ideia em 95, por chegar à conclusão que o Spielberg já tinha tratado do mesmo tema em 93 com A Lista de Schindler. Mas é fato que depois da recusa do Isaac Singer, um tempinho se passou e o Kubrick foi adaptar o livro do Stephen King de 1977.
Entretanto, tudo aquilo que o Kubrick lia sobre os horrores do Holocausto acabaram respingando de forma simbólica em O Iluminado, que além de ser um filme de terror, também é um filme de genocídio. Algumas coisas como a obsessão pelo número 42 colaboram com a teoria. Afinal, a decisão de extermínio, o Holocausto de fato começou em 1942 na Alemanha. Você nota isso com o Danny usando a camisa número 42 no início. O Danny no hotel, antes de toda a merda acontecer, tá assistindo TV e o que tá passando lá é o filme Verão de 42. Para você ter noção, até no estacionamento do hotel tem 42 carros. E sobre o número do quarto ser 237, 2 vezes 3 vezes 7 dá justamente 42. Para mim essa teoria faz muito mais sentido que a da distância da Lua. Outra coisa até polêmica envolvendo o assunto é o Jack citar a frase do lobo mau para os 3 porquinhos enquanto está tentando matar o filho e a esposa. E reza a lenda que na época da animação original, a Disney era meio antissemita. Inclusive o próprio lobo se veste de um estereótipo antissemita de judeu nessa cena. Outra teoria interessante envolvendo Disney é do Dunga, que aparece na porta do quarto do Danny no início, e depois simplesmente desaparece. Então é como se ele tivesse perdido a inocência ali, porque o Dunga é um anão que age como uma criança e representa isso. E a principal teoria sobre o Holocausto é da máquina de escrever do Jack, que é de uma marca alemã chamada Adler, que já é estranha por ser alemã, mas para piorar, Adler é águia em alemão. E você lembra quem usava uma águia como símbolo na Alemanha em 42, né? E por algum motivo, durante o filme essa máquina muda de cor no meio da trama. Mas o filme não é somente uma crítica ao Holocausto, é também uma crítica ao genocídio que aconteceu nos Estados Unidos. Genocídio indígena. Essa é até mais evidente que a anterior. Tem referência indígena americana por todo o canto no filme, desde a decoração do hotel, com tapetes de tecelagem navarro e até quadro de indígenas. As latas do fermento calomê são notáveis em diversos momentos do filme, que além de um indígena ser o símbolo da lata, o próprio nome calomê é um termo francês dado para os cachimbos cerimoniais que os indígenas da América do Norte usavam. O filme também é sobre como os indígenas foram forçados a assimilar a cultura ocidental, e como isso também foi algo horrível. A crítica ao imperialismo americano e ao Destino Manifesto são pontos fundamentais no subtexto do filme. E até a história do Hotel Overlook, onde o filme foi gravado, é importante, porque aquele hotel foi construído em cima de um antigo cemitério indígena. Isso deixa o filme mais assustador ainda, né? E bem mais profundo também. E eu quero saber a opinião de vocês sobre o labirinto, que também não existe no livro, mas é fundamental no filme. Aquilo lá, será que tem a ver com os indígenas? Minotauro. Se tem a ver ou não, vocês vão me dizer, mas a relação do labirinto com o mito do Minotauro é uma certeza. Mas agora você vai olhar pra minha cara aqui e me perguntar o que diabos o Minotauro tem a ver com o filme O Iluminado? E eu vou te responder de uma forma confusa o pôster do Esqui, que fica dentro do hotel e aparece em uma das cenas do Danny com as gêmeas. Essa aqui pra mim não faz muito sentido, mas tudo bem. A teoria é que o Jack representaria o Minotauro da mitologia grega, que na história original ele faz os jovens irem de comes e bebes. Então aqui ele seria a mesma coisa. Mas o que ia de ralo seriam as crianças, as gêmeas e o Danny. O Danny, no caso, seria o Teseu, o herói da mitologia que matou o Minotauro com a ajuda da princesa Ariadne, que era a filha do rei que criou o Minotauro. E além de tudo, na mitologia ele também matou o próprio pai. Aí a interpretação que fica aberta é se a Ariadne podia ser a Wendy ou as gêmeas. E eu até já ouvi dizer que o Dick poderia ser representação da Ariadne, mas aí faz menos sentido ainda. Sabe para referência de Minotauro? Um dos primeiros filmes do Kubrick, chamado A Morte Passou por Perto, foi feito pela Minotaur Productions. E você sabe que o filme ali trata sobre racismo, né? E que o Jack dá uma machadada no Dick, o único personagem negro ali do filme. Mas você sabe quem metaforicamente tomou uma machadada do Kubrick? O criador do livro original. Volkswagen Amarelo. Nesse ponto do vídeo você já entendeu que o Stephen King odiou o filme, junto com seus fãs também, não é, Sr. Felipe Neto? Mas tem um fator logo no início que já faz todo fã do livro e o criador querer colocar fogo no filme. O carro do Jack no livro original é um Volkswagen vermelho. E naqueles takes maravilhosos de helicóptero lá no comecinho do filme, a gente descobre que o Kubrick já mudou até a cor do carro para um Volkswagen amarelo. Até aí tudo bem, né? Só vai irritar aquela galera que fala: se você gostou do filme, você não imagina como é bom o livro.
Algumas vezes até pode ser verdade, mas não é unânime. Esse papo aí de que todo livro é melhor que o filme é uma mentira, e o Iluminado já é uma das maiores provas disso. Mas enfim, você lembra da cena que o Dick tá indo a milhão de carro até o hotel? Porque ele já sacou que deu merda lá? Lembra que tinha um acidente no caminho, né? E se eu te falar que o carro daquele acidente era um Volkswagen vermelho? Existe representação visual de um tapa do Kubrick na cara do King melhor que essa? É simplesmente o criador do filme dando um dedo no meio pro criador do livro. É ele dizendo, olha aqui, eu faço o que eu quiser pra sua história. E se você conhece o pessoal do chapéu de alumínio, você sabe que eles são viciados em ver triângulos nas coisas, né? E não falta isso em Illuminato. Símbolos Illuminati. Simbolismo é uma coisa que não falta nesse filme. Lá no documentário, dizem que o Kubrick nessa época tava viciadão em trocar ideia com aquela galera que colocava mensagem subliminar nas propagandas. Isso eu não sei, mas que o Kubrick era um baita estudioso de Freud e do simbolismo da psicanálise era um fato também. O quarto 237 é um ótimo exemplo disso. Ele representa o desejo do Jack, afinal é o lugar onde ele transa com bruxas e mata pessoas. Essa metáfora do quarto já foi usada pelo Kubrick antes. Lá no quarto da nave, em 2001, lembra? Tem gente que interpreta aquilo como um inconsciente do personagem também. Por outro lado, as gêmeas do quarto 237 representam a mãe do Danny, a Wendy. Assim como a mulher, elas apenas querem brincar e proteger o Danny. Essa parte do simbolismo freudiano também daria um vídeo sensacional, né? Mas aí eu ia ter que estudar bastante ou chamar um psicólogo para me ajudar aqui no vídeo. Agora na parte menos Freud, mais Monark. Nossa, essa deve ter sido a pior frase que já saiu da minha boca na minha vida. Pior ainda é que o Monark parece com o Kubrick. Enfim, vem a parte das teorias da conspiração do Illuminati. Eu ainda acho loucura quem acredita nessas coisas em pleno 2026, mas beleza. Dizem que tem muito simbolismo disso ali. Principalmente no olhar do Jack e na quantidade gigantesca de triângulos que tem no filme. Que até faria sentido. O problema é que isso na verdade representa o labirinto, mas eu não poderia deixar de falar aqui, é muito importante, muito divulgado essas teorias Illuminatis aí, com o Iluminado. E agora a gente vai trocar de filme, vamos pra Laranja Mecânica. MK Ultra. Essa é outra que o pessoal usa para colaborar com a teoria da Lua. A de que o Kubrick já sabia como a CIA é arrombada e como ele já tinha conhecimento do MK Ultra. Se você não tá ligado, boa parte daquele pessoal que trabalhava no regime alemão dos anos 40, principalmente os cientistas, depois da guerra não foram tratados como eles mereciam. Muito pelo contrário, o dito país da liberdade levou muito cientista que fazia experimento e tortura em humano por seu país. Olha que beleza, né? Que maravilha! E o que caralhos isso ia gerar depois de alguns anos? A continuação daqueles projetos desumanos de tortura que eles faziam com os judeus. Em 53, eles retomaram tudo aquilo que era e mais brutal ainda. Eles usavam substâncias químicas, eletrochoques, hipnose, privação sensorial, isolamento, abuso verbal, sexual e diversas outras formas de tortura. Até aí ok, é uma merda, mas já não é mais conspiração há muito tempo. Desde os anos 2000 a gente sabe até com documentos que o MK Ultra era verdade. O que não faz muito sentido é a Laranja Mecânica ter exposto tudo isso para o mundo em 1971, sendo que naquela época a CIA ainda fazia suas torturas com a MK Ultra, que acabou só em 73. Como que o Kubrick sabia disso? Ou será que foi só uma coincidência? Lembrando que depois de Nascido para Matar, o Kubrick de novo tratou de lavagem cerebral e manipulação de massas da CIA, com o treinamento dos fuzileiros americanos. Nessa altura aqui, se tudo isso fosse verdade, o Kubrick já ia estar metendo louco de uma maneira que ninguém nunca meteu. Ele seria mais radical do que o Nescau Ball. E claro que essa história tinha que acabar de um jeito conspiratório, porque o último filme dele foi De Olhos Bem Fechados, e vamos explorar ele agora. Ilha de Epstein. Até pouco tempo atrás, muita gente achava que esse filme era só um thriller erótico sobre a elite mundial. Era só coisa de filme, história de ficção, até que a gente descobriu que tem história real, tipo a da Ilha de Epstein, que parece muito com tudo aquilo. A história do filme já é muito intrigante por si só. 400 dias de gravação, último filme do Kubrick, Tom Cruise e Nicole Kidman ficando malucos com tudo isso. Vale um vídeo só pra esse filme também, né? Mas hoje o assunto é só conspiração mesmo. E muita gente viu aquilo como uma denúncia do Kubrick a tudo que ele já sabia.
principalmente como essas pessoas da elite são satânicas ao extremo. São festas de putaria, envolvimento com menor de idade, mortes, rituais obscuros e principalmente abuso de poder. As ameaças a quem sabe de tudo aquilo e não pode falar. Tem muita gente que interpreta que o Kubrick nesse ponto seria o Bill do filme. Ele sabe de tudo e não pode nem contar para a própria mulher. Quem dirá expor tudo aquilo ao mundo? Então, da forma dele, o Kubrick teria revelado a todo mundo casos como Epstein. Mas para te falar a verdade, o Kubrick não mostrou tudo o que ele queria. O corte da Warner. Se vocês não sabiam, o Kubrick morreu antes do lançamento do filme. E tem uma história que ele mostrou o corte final para a Warner em junho. Os caras do estúdio gostaram do filme, mas disseram que não iam aceitar lançar o filme daquele jeito. Eles queriam deletar 24 minutos do corte. Algumas fontes dizem que seriam partes que resultam em 24 minutos, outras dizem que seriam 24 minutos corridos que seriam cortados. O que aconteceu foi que o Kubrick disse que não ia cortar de jeito nenhum esses 24 minutos, aí acabou ficando por isso mesmo, a reunião não teve conclusão nenhuma. O problema é que o Kubrick teve um ataque cardíaco e morreu 4 dias depois dessa exibição do corte final para os executivos da Warner. E no mês seguinte, em julho, o filme foi lançado no mundo inteiro. Então a pergunta que fica até hoje é se a Warner cortou esses 24 minutos ou se lançou do jeito que o Kubrick queria. E a gente provavelmente nunca vai saber. E vamos ser sinceros, agora mesmo a gente nunca vai saber, porque vocês sabem que quem comprou a Paramount tem suas relações ali com o Laranjão, né? A filha dele, que diz que todas as teorias da conspiração envolvendo o pai são mentira, obviamente nega que a Warner cortou alguma coisa. Ela diz que aquela é a versão do pai mesmo. Até hoje não vazou nenhum único segundo desses 24 minutos que teriam sido cortados. E claro que a internet não ia perder tempo em fazer suas teorias. Alguns acreditam que o que foi cortado foi a cena do ritual, que seria nos mesmos métodos de algum culto satânico bizarro. Isso poderia ser um ritual humano, como fica até subentendido no filme que aconteceu, ou até um sacrifício animal, alguma coisa do tipo. E até existe gente que pensa que o que foi cortado eram cenas de canibalismo do culto. Entretanto, nos últimos tempos, a teoria que mais ganhou força foi de que a Warner cortou cenas que deixaria tudo explícito, que crianças também estariam naquela festa, e que o culto seria uma representação da ilha do Epstein. O Kubrick conseguiu deixar algumas pistas que menores de idade estavam envolvidos mesmo assim. Afinal de contas, a filha do Sr. Milic sabia do que o Bill estava fazendo. E no final do filme a gente descobre que além do Bill ter perdido a máscara, o Milic está prostituindo a própria filha também. E se tudo isso for verdade, faria muito sentido o Kubrick ter sido queima de arquivo, né? A nossa última teoria aqui, a morte do Kubrick. É muita coincidência, logo depois de ele ter mostrado o corte para Warner, 4 dias depois de tudo aquilo, o Kubrick ter tido um ataque cardíaco. Ainda mais se algumas dessas teorias forem verdadeiras, o cara sabia de muita coisa nesse cenário. E se aqueles 24 minutos tivessem alguma coisa mesmo, ele estava expondo ao mundo algum escândalo bizarro da elite. Então faria total sentido calar o Kubrick. E essas pessoas calam da pior forma mesmo, a gente sabe, fazendo alvo de queima de arquivo, e também pelo curto período de tempo entre a exibição e a morte dele acaba fazendo sentido. Ainda mais que a Warner lançou o filme muito rápido depois. Então eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam de toda essa história de Olhos Bem Fechados? Também quero pedir que você se torne membro desse canal, vê lá os planos, confere lá, vai que algum se encaixa para você. E também eu quero que, se possível, você vá nesse QR Code na descrição do vídeo, que tem a minha lista do Mercado Livre, com diversos produtos para te ajudar a estudar ou fazer cinema, confere lá também. E se você gostou desse vídeo, eu tenho uma recomendação para você também. Não é Kubrick, mas é só um tal de Alfred Hitchcock. São os dois maiores do cinema americano, né? Confere esse vídeo aqui, onde eu falei sobre os 7 níveis de Hitchcock. Explorei vários filmes e vários diretores que usam a tal fórmula hitchcockiana para fazer seus filmes. Um abração para quem foi até aqui e fui!